Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui na linha de contato e, para começar, quero convidar você para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, pois aqui você encontrará conteúdo relevante sobre assuntos militares. Na segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, a revista eletrônica Zona de Guerra publicou uma matéria onde reproduziu parte da conversa entre o centro de comando e os pilotos dos F-16 que interceptaram o objeto voador não identificado que voava sobre o lago Huron, na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. Só recapitulando, este foi o terceiro OVNI detectado pelos radares de vigilância e abatidos pela Força Aérea dos Estados Unidos em um espaço de apenas 3 dias. O primeiro OVNI foi detectado e abatido por aeronaves de caça F-22 na sexta-feira, dia 10, quando sobrevoava o estado do Alasca. O segundo OVNI sobrevoava o território de Yukon, no Canadá, no dia 11 de fevereiro de 2023, próximo à fronteira com os Estados Unidos, quando foi detectado e em seguida abatido por caças F-22. Já este último objeto foi detectado por radares no domingo, dia 12, quando sobrevoava o estado de Montana. Em seguida desapareceu e foi novamente detectado no domingo, ainda sobre o estado de Montana. Em seguida, desapareceu e reapareceu novamente sobre os estados de Wisconsin e em seguida Michigan. E então, quando sobrevoava o lago Huron, no estado de Michigan, nas proximidades da fronteira com o Canadá, 2 caças F-16 foram enviados para realizar a interceptação que culminou com o abate deste objeto. Nesta interceptação também estiveram envolvidos um avião de reabastecimento KC-135 e um avião de alerta aéreo E-3 Sentry. Na segunda-feira, dia 13, foi divulgado parte da conversa entre os envolvidos na interceptação. E é interessante notar que os pilotos dos F-16 tiveram grande dificuldade em interpretar o objeto e compreender o que estavam vendo. Outro fato intrigante é que durante todo o diálogo, a qualidade da comunicação do áudio era bastante ruim, de tal forma que não é possível entender com clareza tudo o que estava sendo dito. Portanto, a transcrição desta conversa ainda pode sofrer correções. Esta interferência na comunicação faz a gente lembrar que alguns dos pilotos que realizaram as interceptações anteriores afirmaram que os instrumentos e sensores a bordo de seus caças sofreram algum tipo de interferência quando se aproximaram dos objetos. Segundo o site Zona de Guerra, a gravação da conversa demonstra que os pilotos dos caças F-16 demonstraram estarem perplexos com aquilo que estavam vendo e com a natureza e comportamento estranho do objeto que estava à sua frente. Mas o que realmente importa é que experientes pilotos de caça da Força Aérea dos Estados Unidos não foram capazes de descrever com precisão o objeto que estava voando à frente de seus caças. Em um trecho da conversa, um dos pilotos diz, abre aspas, eu realmente não chamaria isso de balão. Não sei o que posso ver lá fora com meus olhos, fecha aspas. Segundos depois, um dos pilotos diz, abre aspas, parece algo... Há algum tipo de objeto que está distendido. É difícil dizer, é bem pequeno, fecha aspas. E logo seguida ele complementa, abre aspas, vou chamá-lo de balão,
Fecha aspas. Como já disse, a transmissão do áudio era de muito má qualidade, como se estivesse sofrendo algum tipo de interferência, o que não significa que uma possível interferência pudesse estar sendo feita pelo objeto. Mas o tamanho e a característica de voo do objeto em questão representou um desafio para a identificação visual. Um jato de combate voa a grande velocidade e, como o OVNI se deslocava a baixa velocidade, ao passar pelo objeto, o tempo de contato visual era muito pequeno e insuficiente para se realizar uma boa identificação das características do OVNI. Na transcrição do áudio, um dos pilotos afirma que, abre aspas, o tamanho dele é um desafio, é tão lento e tão pequeno que simplesmente não consigo ver. Definitivamente é menor que um carro, fecha aspas. Durante a conversa, os pilotos também demonstraram uma certa preocupação com a possibilidade de colisão com o objeto, pois este só podia ser visto quando estava a uma pequena distância. Ainda sobre a conversa, um dos pilotos diz, abre aspas, no pod de mira, não sei dizer se é metálico ou não, mas vejo cordas descendo abaixo dele, mas não vejo nada abaixo das cordas. Fecha aspas. Continuando a conversa, um dos pilotos ainda diz, abre aspas, definitivamente se pode ver as cordas abaixo, mas não se vê nada distendido. Olhando para o objeto, parece algo preto. Vou chamá-lo de container, mas não consigo dizer qual é a forma. Eu tenho um tom. Fecha aspas. Segundo o Zona de Guerra, ao dizer que tem um tom, o piloto indicou que seu míssil IM-9 Sidewinder havia travado no alvo. Por fim, um dos pilotos ainda fala, abre aspas, parece escuro, mas consigo perceber um bom brilho do sol, fecha aspas. De acordo com a conversa, é possível perceber que o objeto parecia ser de cor preto metálico, que refletia a luz do sol, o que dificultava a compreensão de sua forma. Um dos mísseis conseguiu travar no alvo e informações da mídia dizem que foram disparados 2 mísseis, mas possivelmente apenas o segundo míssil acertou o objeto. O Pentágono informou que, devido a uma seção transversal radar bastante baixa, ou seja, o objeto é pequeno demais ou reflete pouco as ondas de radar. Os radares de vigilância tinham dificuldades em encontrar estes objetos. A transcrição das conversas trazem detalhes importantes, mas não esclarecem as dúvidas quanto à real origem dos OVNIs. Os F-16 empregados nesta missão são equipados com radares AESA e com sensores ópticos e infravermelhos modernos, e provavelmente foram feitas gravações de vídeo com boa qualidade, que serão analisadas pelas autoridades. Ficamos aguardando e torcendo para que estas gravações de vídeo sejam liberadas para o público. Se isto acontecer, com certeza mostraremos aqui para vocês. É importante deixar bem claro que, por enquanto, nenhuma informação é ainda conclusiva. As autoridades têm divulgado poucas informações e é preciso esperar que os destroços dos objetos sejam recuperados para que, após a sua análise, se possa definir com precisão a sua origem. E chegamos ao final de mais este trabalho. Renovo aqui o convite para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir e comentar os nossos vídeos, pois esse seu apoio é muito importante para a divulgação do nosso conteúdo.